Olá a todos, é uma alegria mais uma vez estar aqui para nós então estarmos estudando a Palavra de Deus, estar aprendendo mais sobre aquilo que Jesus ele espera da sua igreja, daquilo que ele espera de nós. Então espero que vocês estejam bem, espero que vocês aproveitem bem esse momento. Antes então de nós iniciarmos, vamos estar tirando um momento para fazer uma oração, pedindo que Deus nos direcione nesse estudo, nos ajude então a ser edificados e tirar grande proveito desse momento. Deus, pedimos que o Senhor esteja conosco, que o Senhor esteja nos ajudando, esteja abrindo nosso entendimento, nos fazendo entender aquilo que precisamos entender, nos ajuda a entender aquilo que o Senhor tinha em mente ao usar a vida de Paulo para trazer essa palavra, trazer essa mensagem no livro de 1 Coríntios, que o Senhor esteja nos ajudando a entender esse sentido, que essa carta tem, toda a importância que ela tem e aquilo que ela nos fala hoje também, Deus. Que o Senhor esteja nos ajudando, pedimos a Tua direção, a Tua orientação, Teu Santo Espírito esteja conosco. Em nome de Jesus. Amém. Então hoje nós vamos estar dando continuidade ao estudo de 1 Coríntios, ali no capítulo 9. Vamos estar então trabalhando do versículo 15 até o versículo 18. Então nós vamos hoje fazer um estudo um pouquinho menor, para então no próximo estudo entrar no restante do capítulo e abordar essa temática ali que Paulo trata. Então precisamos relembrar algumas coisas antes de ler o texto. Então Paulo aqui está falando sobre os direitos do apóstolo, os direitos daquele que trabalha na obra de Deus ali como apóstolo. Paulo ele esboçou alguns argumentos para que esse direito ele é válido. Paulo utiliza o senso comum, aquilo que a lei humana diz, se alguém trabalha, ele é digno de receber algo em troca, um sustento. Paulo também utiliza alguns argumentos, como por exemplo a lei de Moisés. Então Paulo lhe dá várias argumentações para dizer que o sustento para o apóstolo, ou para aquela pessoa que trabalha servindo espiritualmente as pessoas, ele é algo que é de direito da pessoa, é algo de direito do apóstolo, mas Paulo explica que ele não faz uso desse direito. E aqui Paulo está continuando então tratando desses direitos que ele tem, e da atitude que ele tem em relação a esses direitos. Então vamos estar lendo inicialmente então o versículo 15. Diz assim: Contudo, nunca usei nenhum desses direitos. Não escrevo isso para sugerir que desejo agora começar a fazê-lo. De fato, prefiro morrer a perder o privilégio de me orgulhar, de pregar sem cobrar nada. Então Paulo, quando ele começa então a falar sobre esses direitos e dar argumentos e provas de que esses direitos de sustento são válidos e são corretos de serem recebidos pela pessoa que trabalha como apóstolo, ou faz alguma coisa na obra do Senhor, vive dedicado exclusivamente a essa obra, parece que Paulo, ao fazer isso, então ele está querendo exigir que agora as pessoas o paguem para ele pregar, ou paguem ele para ele continuar o seu ministério. Parece que agora ele está querendo fazer uso desse direito do sustento. Mas Paulo disse que não, que ele não é por isso que ele está escrevendo. Logo na conclusão ali nós vamos entender o porquê que Paulo está escrevendo isso. Mas Paulo não escreve isso para exigir que agora ele receba um sustento advindo do seu trabalho na obra do Senhor. Paulo não está escrevendo por isso. Ele diz que prefere morrer do que perder essa oportunidade de se orgulhar de pregar sem cobrar nada, pregar gratuitamente, e tirar o seu sustento de outra forma. Sabemos que Paulo tirava o seu sustento com a sua profissão de fabricante de tendas. Então ele se sustentava desse modo, e não precisava então do sustento ali da igreja. Então Paulo ele fala que prefere morrer. Aqui o morrer a gente pode entender ele de duas formas: o morrer mesmo, falecer, ou ele está falando de perecer, de passar necessidade, de não ter alimento, não ter sustento não ter dinheiro para o sustento básico como o ser humano precisa, que é vestimenta, que é comida, bebida, Ele pode estar se referindo a isso também, que ele prefere passar necessidades, ao ponto de desfalecer, do que ele deixar
de pregar, né, sem cobrar nada. Ele prefere, então, né, viver desse modo, né, sem cobrar nada, do que fazer o uso desse direito. Então, mesmo que isso leve à morte ou faça ele passar grande necessidade, né, grande aperto, grandes problemas por conta disso. Vamos ler agora então o versículo 16. Diz assim: E no entanto, não posso me orgulhar de anunciar as boas novas, pois sou impelido por Deus a fazê-lo. Ai de mim se não anunciar as boas novas. Então vemos aqui que Paulo se orgulha de anunciar as boas novas sem cobrar nada, ou seja, sem receber algum sustento. Ele faz isso de modo gratuito, mas aqui ele já diz que ele não pode se orgulhar de anunciar as boas novas. Então parece um pouco contraditório, né? Uma hora ele se orgulha, outra hora ele não se orgulha mais. Mas o que ele está querendo dizer no versículo 16 é que essa mensagem que lhe foi dada, esse chamado que lhe foi dado de ser apóstolo dos gentios e levar a mensagem de Jesus, levar o evangelho, levar as boas novas, não é algo que deva trazer orgulho a ele, não é algo que deva subir a cabeça dele, não é algo que deva fazer ele exigir dinheiro por conta disso, né? Não é algo nesse sentido, mas é uma obrigação que ele tem. Paulo encara isso como uma obrigação. Ele não tem escolha. Ele foi impelido por Deus a fazer isso. Ele foi chamado, e chamado de uma maneira muito especial. Paulo, né, conheceu a Cristo depois que Jesus já tinha sido elevado aos céus, mas Jesus na estrada de Damasco se revela a ele, e chama ele. Naquele momento nós vemos que Paulo ele se converte e também recebe um chamado da parte de Jesus, e assim continua, né, toda a sua vida exercendo esse chamado. E Paulo ele leva muito a sério, ele enxerga isso como uma obrigação, ele não tem escolha, tanto que ele diz: ai de mim se não anunciar as boas novas. Esse ai de mim é um provável castigo que ocorreria se ele não cumprisse o seu chamado, a sua missão aqui. Então vemos que Paulo ele tinha grande consciência da importância, da grandeza que era esse chamado que Deus lhe deu, e ele deveria cumprir isso independente de qualquer outra coisa, independente de ter sustento ou não, independente de cobrar alguma coisa ou não. Então ele tinha que dar jeito para então cumprir esse chamado. No versículo 17, ele diz assim: se eu fizesse por minha própria iniciativa, mereceria pagamento, mas não tenho escolha, pois Deus me confiou essa responsabilidade. Então, Paulo basicamente está querendo dizer, se ele fizesse por conta própria, ele mesmo decidiu então, né, na sua bondade, ali exercer esse chamado, levar o evangelho, sem que Deus o tivesse confiado, tivesse chamado ele para isso. Se ele fizesse isso pela boa vontade dele, simplesmente por ele mesmo, então ele merecia uma recompensa. Ele usa esse argumento agora. Mas como foi Deus que escolheu ele, Deus que o chamou ele, vemos que se Deus não tivesse chamado ele daquela forma inusitada naquele caminho de Damasco, provavelmente nunca ele iria então se converter ao cristianismo e iria passar a ser um apóstolo de Cristo. Então vemos que foi Deus que foi até ele, Deus chamou ele, e Deus chama ele, e ele aceita, ele vai e começa a caminhar então com Jesus. E vemos que a partir desse chamado que ele tem, tanto para a conversão quanto o chamado ministerial, de ser apóstolo para os gentios, vemos que ele tem bem claro isso, que ele não tem escolha. A escolha dele, a vontade dele fica em segundo plano, e ele vive então para cumprir esse chamado, custe o que custar. Ele diz que não tem escolha, pois Deus me confiou essa responsabilidade. Então, não foi ele por iniciativa própria que decidiu seguir a Jesus e então pregar o evangelho para as pessoas e plantar igrejas. Não foi ele que por iniciativa própria decidiu, mas Deus foi até ele, na pessoa de Jesus, que o chamou, e deu a ele esse chamado, deu a ele esse ministério, e então Paulo começou a caminhar nisso. Então ele tinha bem convicto isso, que até o seu chamado, tanto para a salvação, a conversão, tanto para o ministerial, era uma graça de Deus. Foi Deus que foi até ele, não partiu dele mesmo. Ele respondeu isso, mas a iniciativa foi de Deus.
Então ele diz que ele não tem escolha por isso, né? Ele não tem escolha, ele tem que cumprir isso, né? Tamanha a grandeza do que aconteceu com ele, tamanho o privilégio que ele teve de ser chamado por Deus. Sabemos que ele teve inúmeras revelações vindas da parte de Jesus. Por conta disso ele recebeu até um espinho na carne para que ele não se gloriasse, não ficasse soberbo, se achasse superior que os outros, né? Então é grandioso o que aconteceu na vida de Paulo, mas isso foi iniciativa de Deus, e Paulo está apenas respondendo isso, está vivendo em resposta a isso, colocando a sua vida, né, como alguém que serve a Deus o tempo todo, sem escolha, né, sem vontade própria. Em gratidão ele serve a Deus. Vemos então, agora no versículo 18, para então finalizarmos o nosso estudo. Qual é então minha recompensa? É a oportunidade de anunciar as boas novas sem cobrar nada de ninguém, de modo a não desfrutar os direitos que tenho por anunciar as boas novas. Muitas vezes ficamos pensando aqui, né? Paulo, ele rejeita o sustento, né? Então parece que ele não tem nenhuma recompensa, né? Se você for olhar apenas do aspecto terreno. Mas ele coloca aqui então a pergunta: qual é a minha recompensa ou qual é o meu galardão? Em algumas versões dizem. É a oportunidade de anunciar o Evangelho, né, sem precisar cobrar nada, sem exigir algo em troca. Então essa é a recompensa dele. Isso que ele, né, se alegrava de fazer. Ele gostava de conduzir o seu ministério desse modo, né? Então ele fez isso muitas vezes por causa que algumas pessoas não aceitavam o seu ministério e o acusavam de diversas coisas, né? E, inclusive, acusavam ele de alguém que era um mercador da palavra, alguém que era um mercenário, alguém que queria receber dinheiro em troca para assim fazer, para pregar, ou alguém que queria enriquecer através do ministério do Evangelho, através do apostolado, né? Então ele provavelmente parece ter recebido algumas acusações desse tipo, e ele então decide, em algum momento em sua vida, de não usar mais então o sustento vindo da igreja e se sustentar por conta própria, né? E vemos isso, que ele pratica isso verdadeiramente. Vemos isso em outras passagens também, outras cartas dele. Então Paulo, ele enxerga que a recompensa dele, ela é uma recompensa que é muito maior do que você receber um sustento ou algo material, mas é uma recompensa que vem através do ministério dele, né, que é poder anunciar essa palavra, levar esse evangelho, levar Jesus Cristo, né, sem precisar cobrar nada. Então essa é a recompensa dele, né, é uma recompensa que não é material, né, é uma satisfação de cumprir bem o seu ministério, né, e creio que Deus o recompensaria, né. A recompensa material aqui, ele não teria, mais uma recompensa que vem de Deus, por então cumprir bem o seu ministério e cumprir tudo aquilo, né, que Deus pede dele, né. Ele diz: ai de mim se eu não anunciar as boas novas. Mas quando ele anuncia então essas boas novas, né, ele então está fazendo bem o seu ministério, e creio que Deus o recompensa, né, de outro modo, e que não é um sustento financeiro. E mais uma vez fica a pergunta: por que esse texto aqui? Por que esse texto falando sobre direitos de sustento dos apóstolos, falando sobre essas questões aqui? Mais uma vez então nós vamos retornar um pouco ao capítulo 8, né, e lembrar que ali os irmãos estavam com grande dificuldade em relação a alguma divisão que existia também dentro da igreja. Os irmãos que comiam carne sacrificada a ídolos, inclusive se assentavam nos templos pagãos com seus amigos ali para comer dessa carne, e outros irmãos que se escandalizavam com isso ao ver outros irmãos da igreja comendo carne sacrificada a ídolos. Então sabemos que existiam inúmeros templos e a chance de você comer uma carne sacrificada a ídolos era muito grande ali naquela cidade. E tem alguns irmãos então que para eles o ídolo nada era, e eles comiam a carne e para eles isso não importava, isso não fazia nada. Paulo também pensava desse modo, que o ídolo não era nada, e então, em consequência também, o alimento ele era algo neutro, ele não fazia nenhum mal e nem nenhum bem, como Paulo ali demonstra. Mas Paulo diz que existe um problema nisso.
Você não pode fazer um irmão em Cristo tropeçar, um irmão em Cristo se afastar de Jesus e pecar em sua consciência por conta daquilo que você acha que é seu direito. Se você acha que você tem direito de comer a carne sacrificada a ídolos, mesmo que o seu irmão venha se escandalizar, né, você não entendeu nada. Então Paulo, por que ele está escrevendo agora essa questão sobre direitos? Ele está exemplificando com a sua vida que ele abriu mão de seus direitos em prol do reino de Deus, em prol do Evangelho, em prol das pessoas, para alcançar o maior número de pessoas, para levar o Evangelho, né, sem barreiras ao maior número de pessoas que ele pudesse. E Paulo aqui demonstra, né, que ele abriu mão de algo que é muito maior do que apenas comer carne. Ele abriu mão do sustento, algo que é necessário para se viver, algo que é importante para a vida. O sustento, ele é necessário. Todos nós precisamos de um sustento, né? Não interessa de onde ele vem, né? Se no caso de Paulo viria das igrejas em que ele trabalhava, como era de direito dele, ou se viria então de um trabalho diferente, como era a questão de fabricar tendas, né? Então vemos aqui que Paulo contrapõe os irmãos do capítulo 8 que queriam fazer o uso de seus direitos independente daquilo que iria causar na vida do seu irmão, né, podendo afastar o irmão de Jesus, podendo afastar o irmão do convívio da igreja, né? E vemos aqui Paulo demonstrando o seu exemplo de abrir mão de seus direitos, né? Creio que Paulo está querendo dizer para eles: eu abri mão de um direito primordial, né, algo que é necessário, extremamente necessário para a minha vida, que é o direito de receber um sustento pelo meu trabalho, né, como apóstolo. Eu abri mão disso. Será que vocês não conseguem abrir mão de algo tão pequeno, que é um capricho, que é o comer carne sacrificada a ídolos? Será que vocês não conseguem abrir mão de algo tão pequeno, né, algo que seria simples, em prol do seu irmão, para que o seu irmão não peque, para que o seu irmão não seja atrapalhado em sua vida de fé, em seu relacionamento com Deus? Então, basicamente é isso que Paulo está querendo dizer. Será que vocês não podem abrir mão de algo tão pequeno para viver então essa unidade na fé, viver essa unidade, né, como igreja, e também não fazer os irmãos pecar? E Paulo faz isso demonstrando o seu exemplo. Ele é um exemplo de alguém que abriu mão de algumas coisas, inclusive de algo que é de extrema importância, que é o sustento. Então, quando nós pesamos isso na balança, abrir mão de um sustento, né, e colocamos do outro lado, abrir mão de comer carne, vemos que abrir mão de comer carne era para ser algo fácil, né, para eles. Não era para ser tão difícil, não era para causar tanta confusão ao ponto deles terem que perguntar a Paulo o que eles faziam a respeito disso, né, como é que eles deveriam agir. Então vemos aqui o contraponto da vida de Paulo e da vida ali de alguns irmãos da igreja. Alguns irmãos da igreja queriam fazer uso de seus direitos a qualquer custo. E Paulo, mesmo tendo um direito amplamente amparado, tanto pela lei humana quanto pela lei de Deus, ele decide então abrir mão. E isso era direito dele, né? E ele dá outro jeito para se sustentar, né? Então vemos aqui o grande exemplo que ele nos deixa. Então aqui fechamos essa primeira parte, né, que ele dá essa explicação sobre o sustento, os direitos do apóstolo e a explicação de que ele abre mão, né, desses direitos. E ele faz isso para mostrar para os irmãos da igreja que é necessário, às vezes, abrir mão de alguns direitos, mesmo que não seja algo errado, mesmo que seja algo lícito, né? Então, muitas vezes, vamos precisar abrir mão de algumas coisas, de alguns direitos, em prol dos nossos irmãos que têm a consciência mais fraca, em prol do Evangelho, como Paulo fazia, né? Então temos que ter essa consciência. Então que Deus nos oriente, que possamos com sabedoria nos relacionar com os irmãos e nos relacionar com Deus, e também com sabedoria levar então as boas novas, o Evangelho, para as pessoas que ainda não conhecem. Espero que Deus tenha usado a minha vida para falar com cada um de vocês. Que Deus abençoe grandiosamente a vida de vocês, que vocês possam ser edificados, né, dia após dia, por essa palavra, essa mensagem que é tão rica. Que Deus abençoe vocês e tenham uma ótima semana.